Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, onde não tenho a pretensão de convencê-lo, nem convertê-lo a nada, só e somente de expor e compartilhar com você informações para que você possa se interessar e de repente se aprofundar. Mas são perguntas que envolvem o karma, que demonstram, dentro do conceito de karma, do sânscrito, ação e não fardo, fatalismo, o quão complexo que é. Na pergunta anterior, nós dissemos, então, que a má hereditariedade e as doenças congênitas e a situação que nós vivemos hoje decorrem dos nossos erros e acertos do passado. Então, talvez você possa estar se perguntando, ok, então quer dizer então que a minha vida atual ela é uma imposição inevitável do destino? Eu estou fadado ao destino? Ou eu tenho uma espécie de livre-arbítrio? Quem é que existe, como é que coexiste, melhor dizendo, o livre-arbítrio com as imposições ou com aquilo que já me é dado a viver nessa vida a respeito do destino? De fato, eu sofro uma imposição, uma autocoerção, existe ou há de se falar em livre-arbítrio? Vamos lá. É importante nós termos como norte que apenas o Uno é verdadeiramente livre. Somente o Uno é verdadeiramente livre. Uno, quando eu digo, é o Deus, Ser Supremo, o Absoluto, o Incognoscível, o Todo, qualquer nome que você queira dar. Mas somente Ele é absolutamente livre. O homem, eu, você, nós somos relativamente livres. E como é que é essa relatividade de liberdade? Porque é como se fosse uma liberdade regrada, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, assim como também eu posso muito, mas eu não posso tudo, porque eu posso muito a respeito do meu livre-arbítrio, porém eu não posso tudo, porque eu tenho as limitações que me foram impostas por mim mesmo em decorrência das minhas ações, karmas, praticadas nas existências anteriores. Então, embora a gente não possa impedir a marcha divina, a evolução, o que eu e você podemos fazer é retardar esse processo individual de cada um de nós, né? Então, e como que acontece esse retardamento, né? Esse, digamos assim, esse freio, né? Esse andar com freio de mão puxado no processo de evolução, a partir do momento em que a gente se desalinha ou pratica ações contra a própria evolução. Então, uma vez que a gente pratica ações contra, nós retardamos. Quando praticamos ações a favor do plano divino, nós apressamos o nosso processo de evolução, então, evolutivo. Então, nós temos assim, o que acontece? Existem três conceitos que é importante a gente ter, assim, é um exercício, eu confesso para você que é um exercício de abstração, principalmente para você, se eventualmente você não conhece, nunca ouviu falar sobre os corpos, os sete corpos, nunca ouviu falar sobre essas expressões, eu vou falar aqui para você mais ou menos como que funciona esse descenso da matéria. Nós temos três nomes em que no sânscrito, né, que as escolas esotéricas elas nos trazem. Nós temos Jiva, nós temos Atma e nós temos Paramatma. Então nós temos esses três nomes. Jiva significa a própria vida, tá? Atma significa o espírito e Paramatma significa Deus. Então nós temos o Deus, nós temos que é Paramatman, nós temos Atman, que é o espírito vivente, e nós temos Jiva, que é a alma individual. Por isso que nós juntamos Jivatma, Jiva Atma, né? Mas é tudo junto, Jivatma, que significa o espírito individual vivendo a experiência na matéria. Então, Paramatma, que é Deus, o Supremo, ele emana um raio de si. Você imagina então que você tem uma fonte de luz, e quando você acende a luz, o que está tocando o chão não é a fonte, mas o raio que saiu da fonte. E nós temos então Paramatma, que é Deus, o Supremo, o Absoluto, o Incognoscível, que emana de si um raio que vira Atma, e esse Atma, que é a alma vivente, para que possa, o espírito vivente, para que possa experienciar, para que possa experienciar as, as, as a densidade da matéria precisa de veículos, e aí nós temos então o Jivatma, que é a alma divina, ou em outras palavras você pode conhecer como a centelha divina em nós.
Existe um poder latente, ainda, digamos assim, protegido sobre camadas da nossa ignorância, sobre o nosso desconhecimento a respeito da nossa origem divina, porém, esse Jivatma, que é o espírito da alma individual em nós, o espírito de Deus em nós, a centelha divina, está aqui dentro de nós. Então, num primeiro momento, nós temos assim, Jivatma é um fragmento do ser divino que busca viver as experiências do próprio plano divino, que é a evolução. Em segundo momento, esse espírito, né, esse espírito, o Jivatma, ele é livre no plano átmico, ok? Ele é livre no plano átmico. Porém, quando ele acontece a descida da matéria, ele tem as suas próprias limitações dos veículos, porque quanto mais você mergulha na densidade da matéria, mais aqueles poderes, aquela luz, é como se você fosse colocar camadas de papel ou camadas de vidros, né, jateados na fonte de luz. Você tem uma fonte de luz forte, e você coloca uma primeira camada de vidro, a luz vai ficando cada vez mais embaçada, mais fraquinha, até que você não consegue perceber aquele vidro todo a respeito dessas camadas de vidro que você vai colocando. Então, o terceiro momento é que, a partir do momento em que o Jivatma, o Atma, ele mergulha na matéria, todos aqueles poderes que lhe existem no plano átmico, que é o próprio plano do espírito de realizações, eles começam a se fazer, digamos, eles começam a se apagar pelo próprio envoltório denso da matéria. Então veja, quando eu mergulho em alguma coisa, aquilo que eu estou mergulhando também começa a se conectar e se relacionar comigo. E nesse mergulho é que a gente fala que acontece o esquecimento das questões que foram desenvolvidas noutras dimensões, digamos assim, ou no plano do espírito, no plano da alma. Então, a partir do momento em que você mergulha, você e o Atma esquece por completo a respeito dos poderes latentes que ele tem naquele plano, ele começa naturalmente a tatear, como se você estivesse tateando no escuro, num quarto momento, tateando no escuro, colhendo dali as experiências. Por isso que nós temos assim, então, o plano mineral, o plano vegetal, o plano animal, até que chega no plano humano, da individualização, e temos também assim a nossa próxima meta, que é o plano supra-humano. Então, num quarto momento, ele começa a experienciar, tatear no escuro, trocar uma experiência de prazer e dor. Num quinto momento, já se tem mais, nós já temos mais uma busca pelo prazer e um afastamento da dor, porque nós pensamos em como obter esse prazer. E é a partir desse momento em que essa busca pelo prazer, ainda incipiente, ainda sem tanto conhecimento, faz com que essas ações, porque um pensamento é uma ação, um desejo é uma ação, se conecte e crie novas conexões a respeito do karma e eventualmente venha a nos limitar e nos aprisionar. Então, a partir do momento em que eu tenho um pensamento, esse pensamento que é causa de uma ação, quando essa causa se realiza, ele se torna a causa das próximas ações. Então, ao mesmo tempo que um pensamento é causa e a ação é um efeito, aquele efeito também vai se tornar novas causas, e essa corrente complexa que vai se criando vai nos fazendo nos prender e nos trazer às situações que nós estamos atuais, até que essa centelha divina possa realmente se reconectar, se reconectar, e por isso a religião, se religar, se lembrando, digamos assim, da sua própria existência, para que ela possa ter ampla liberdade. Então, por sexto passo, digamos assim, em todas essas amarras que a alma, internas e externas que a alma experiencia, no plano átimo, eu e você permanecemos como sendo uma divindade livre. Porém, no plano da densidade da matéria, nós temos essa limitação relativa a respeito do nosso livre-arbítrio. Então, e que todas essas nossas limitações, elas são inevitavelmente decorrências do nosso karma. O que acontece isso? Entendendo que o karma não é nenhuma punição, mas sim uma própria ação, uma própria consequência de ação praticadas por nós, estas circunstâncias em que eu e você vivemos hoje são limitações autoimpostas, impostas por nós mesmos. Então, e apesar de não ser possível eu e você sublimarmos e transcendermos subitamente todos os nossos limites atuais, nos é possível, sim, no exercício do livre, praticar pequenas ações e adquirir novas habilidades que gradualmente vão nos colocar naquele caminho de ampla liberdade do espírito que
e de bênção e de bem-aventurança na direção sempre da, na direção sempre da evolução do plano divino, que é o bem comum de todos. Então, meu cérebro, seu cérebro, o nosso cérebro nervoso, que é constituído pelo duplo etérico, ele possui limitações e ele precisa de refinamento para aguentar a carga elétrica que é do próprio espírito. Então, você imagina assim, por que não nos é revelado as coisas hoje, ou por que o meu espírito não se revela hoje? Se eu não tiver esse equipamento refinado, purificado, preparado para aguentar uma alta carga energética e elétrica, que é da força do espírito, naturalmente eu morreria, você morreria. Seria a mesma coisa que você colocar num aparelho de 110 volts uma carga de 1000 volts ou uma carga de 220 volts. O aparelho vai queimar. Por quê? Porque ele não está preparado para receber aquela carga elétrica. E assim também é com essa interface biológica. A cada momento em que nós vamos purificando, nos alinhando com o plano divino, naturalmente todas as nossas células, todo esse nosso corpo vai se refinando e sendo preparado e ficando mais receptivo às forças superiores para que a gente possa nos reconectar. Então, por fim, lembrando, a nossa ignorância é a fonte do nosso aprisionamento, ao passo que o conhecimento é a fonte da libertação, e essa libertação e esse conhecimento qualificado pelo plano divino é fonte de sabedoria, o que nos permite, dentro do nosso destino causado pelas limitações autoimpostas por nós mesmos em decorrência das nossas ações, karma, exercemos um livre-arbítrio de realinhamento para daqui em diante conseguirmos, a pouco e pouco, nos aliarmos com o bem comum e assim obtermos as possibilidades nas vidas futuras de maior liberdade de manifestação da alma. Então é isso, grande alma, o Deus que é em mim, saúda o Deus que é em você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.